Vamos lá? Então, eu finalizei quais os elementos necessários, né, para estruturar o meu texto. Então, estou falando de estruturação do texto. E além dos elementos necessários, que são todos esses obrigatórios, então vocês não precisam agora ficar sabendo todos os elementos que são necessários. Vocês vão encontrar lá no manual. Vocês também têm disponível no SIGA o modelo do projeto, né, que inclusive ele está em Word, então vocês vão só adicionando os textos de vocês, com base no que vocês estão lendo, com base no que vocês estão elaborando. Então, à medida que vocês vão lendo, vão tendo conhecimento, vocês vão saber quais são os elementos de fato que são necessários para o planejamento que vocês estão fazendo. E, além dos elementos necessários, o texto ele tem que ser apresentado padronizado, seguindo uma formatação, seguindo regras, né? E aqui na apresentação eu coloquei algumas formatações que são extremamente importantes. Só existem essas formatações? Não, existe mais. Aqui eu chamo a atenção para algumas, né? Então vamos lá. O texto ele tem que ser na cor preta, vocês já sabem, as margens. Esquerda superior deve ser 3 centímetros, direita e inferior deve ser 2 centímetros. A fonte deve ser Times ou Arial, que são as letras padrões utilizadas em trabalhos acadêmicos, né? Em trabalhos científicos, o tamanho da letra é 12, com algumas exceções. Por exemplo, em citação direta, a letra vai ser 10. Fonte da figura. Então, quando eu estava falando, eu citei uma figura lá na minha metodologia. Eu coloquei lá o título na parte de cima. Vem a figura e posteriormente vem a fonte. Essa fonte, que ela tem que ser citada, de onde eu consegui essa fonte de onde? Da internet, de algum trabalho, eu que tirei. Então, se foi eu que tirei, então é acervo do autor, é de autoria, né, do aluno, e vocês colocam de quem é a foto e o ano que foi feita aquela fotografia, aquela figura, aquela tabela, aquele gráfico, certo? Então, quando vocês usam figuras ou tabelas, tem que ter o título na parte de cima, né? E tem que ter a fonte citando quem fez ou de onde vocês tiraram aquela imagem, por exemplo. Mas o texto ele é construído em tamanho 12, com algumas exceções, por exemplo, em citação direta, que é 10, e na fonte das figuras, que também é 10. O espaçamento ao longo do texto deve ser 1,5, né? 1,5 centímetro entre linhas, também com algumas exceções. Por exemplo, na citação direta, espaçamento simples, de 1. Nas referências, também o espaçamento é 1. Então, algumas exceções, vocês vão encontrar todas essas regrinhas, todas as formatações lá no manual. Títulos e subtítulos. Títulos e subtítulos de quê? Desses elementos obrigatórios que a gente acabou de falar. Todos esses elementos que devem vir no projeto. Por exemplo, aqui eu coloquei introdução, que é o primeiro elemento textual, né? Que vocês vão apresentar o tema, o problema de vocês. Então, ele deve ser destacado em negrito para diferenciar do texto que vocês vão falar, da apresentação do trabalho de vocês. Letra maiúscula e alinhada à esquerda. O texto, ele é justificado, né? Mas o título e subtítulo, ele é alinhado à esquerda. Então, o título fica à esquerda e o texto segue uma formatação justificada. As páginas pré-textuais, elas devem ser contadas. Ó, isso aqui é algo de muita dúvida entre alunos, até mesmo tutores e orientadores. Então, como deve ser paginado o trabalho? As páginas, ela deve começar na parte textual, ou seja, na introdução. A página ela vai aparecer na introdução, mas como eu tenho que contar? Elemento pré-textual conta? Conta. Então, vamos lá. O que é o elemento pré-textual? Capa, contracapa e sumário. Depois vem a introdução, que seria 4. Mas as regras da ABNT, elas citam que todos os elementos textuais devem ser contados com exceção da capa. Então, a capa não conta. Essa unidade 1 é a unidade mais longa, né? Quando eu falo da estrutura e da formatação.
Daqui a pouco eu vou falar sobre as atividades que vocês terão que fazer ao longo da disciplina. Então vamos lá. Continuando a formatação, eu estava falando da página, que a página ela deve vir, a primeira folha que deve aparecer as páginas é a parte textual, que começa com a introdução. E ela fica na margem superior direita da folha, certo? Ilustrações e tabelas, que é as figuras, os gráficos, os quadros, que vocês colocam lá no texto. Deve ser identificada na parte superior, eu já adiantei isso para vocês. E na parte inferior deve vir a fonte. Tá? E elas devem ser citadas no texto e inseridas o mais próximo do trecho onde elas foram citadas. Então, citou a figura da escola, a foto da escola, em seguida, terminou o parágrafo, já vai colocar o título, coloca a figura, coloca a fonte e depois continua escrevendo a metodologia, por exemplo. Certo? Cita e coloca a figura, a tabela. Referências e citações, elas devem seguir as normas de elaboração e formatação da ABNT, que essas normas estão lá no manual que vocês têm no SIGA, tá? Finalizamos a unidade 1. Então, ao final dessa unidade, vocês têm que aprender, né, a importância do projeto, o que é um projeto de pesquisa, como ele deve vir, qual é a estrutura, qual é a formatação. É extremamente importante que vocês tenham esse conhecimento de como deixar o trabalho formatado, de como deixar ele bem estruturado, quais são os elementos necessários para construir esse projeto. E aí, vocês têm o primeiro fórum, que eu já observei lá nas turmas, que muitos alunos já estão fazendo a discussão do fórum, né? E é assim que deve ser, até porque o primeiro fórum, ele encerra no dia 6 do mês que vem, 6/9, né? Então, o primeiro fórum, ele versa sobre o quê? Por que elaborar o projeto de pesquisa? Aponte dicas para a escolha do tema. Então, desde quando eu comecei, eu estou falando da importância de se fazer esse projeto, né? O que é o projeto? Qual a importância? Então, por que eu tenho que elaborar esse projeto? Vocês devem saber. A partir de toda essa nossa conversa, vocês devem ter agora a noção de por quê, qual a importância de elaborar esse projeto. Quais são as dicas da escolha do tema. Então, esse fórum, ele se encerra no dia 6/9, que é o primeiro fórum da disciplina. Vocês podem utilizar também o material complementar, que tem um texto de projeto de TCC de Farias e Veras 2012, vocês podem ler, né? A partir de fazer essa leitura, vocês vão conseguir discutir de forma mais fácil esse fórum, e também tem muita informação no manual. Ao final dessa unidade, a gente tem a primeira atividade, também essa na unidade 1. E essa atividade, ela é uma atividade que tem questões subjetivas e objetivas, né, que vocês vão lá responder essa atividade 1. Ela se encerra no dia 21 do mês que vem, 21 de setembro, né? E aí vocês já podem ir fazendo. O que é essa atividade? É exatamente sobre essa importância do pesquisa, o que é o projeto, o que é um conhecimento científico. Vocês vão encontrar essas questões, vocês vão responder para ficar de forma mais clara para vocês a importância dessa atividade agora. Porque se não tem um planejamento bem feito, vocês não vão ter a análise, a coleta de dados bem feita, a análise dos dados, e não vão poder finalizar de forma que atinja tudo que vocês querem, né? Que vocês consigam ter os resultados almejados por vocês. Então, tudo parte de agora, dessa disciplina de TCC1. Então, é a partir do TCC1 que vocês têm que se planejar de forma correta para que vocês tenham um TCC como vocês desejam, tá? Então, essas são as duas atividades que vocês têm que fazer. Também, essa primeira atividade, vocês podem utilizar a apostila Projeto de TCC, de Farias e Veras 2012, que está lá no material complementar na disciplina. E o manual,
que vocês devem usar sempre. Então, a partir de agora, desde o TCC1, TCC2, TCC3, vocês têm que utilizar sempre o manual, tanto para estruturar quanto para formatar o trabalho. Partindo para a unidade 2, que aí é quando vocês, de fato, têm que começar a escrever o projeto, né? Então, primeiro vocês conhecem o que é um projeto, por que fazer o projeto, qual a importância desse conhecimento científico, como eu vou fazer o projeto. Então, vocês estão conhecendo essa importância do projeto de pesquisa, do planejamento, para vocês começarem a escrever, de fato, o projeto de vocês. Essa unidade 2, ela é subdividida em escolha do tema, vocês já estão fazendo isso, e do objeto de estudo, né? Vocês têm que definir os objetivos de vocês, lembrando que tem o geral e os específicos, e fazer o levantamento bibliográfico. A partir desse levantamento bibliográfico, que vocês vão conhecer, vão aprender sobre o tema, vocês vão construir depois a parte textual, que vem para finalizar o trabalho. Então, agora é o momento de vocês ir em busca de conhecimento, de delimitar o tema de vocês. Então, eu já sei o que eu quero estudar, eu já sei o que eu quero pesquisar, eu defini meu objeto de estudo, quais são meus objetivos que eu quero alcançar, né? Para eu construir esses objetivos de forma clara, né, de forma mais específica, para eu tentar alcançar os objetivos, eu tenho que ler, então fazer o levantamento bibliográfico. Por quê? Porque eu tenho que construir a parte textual do meu projeto. Ao final dessa unidade 2, o aluno ele vai fazer o fórum, o segundo fórum da disciplina. E o que é esse fórum? Qual o tema escolhido para o seu projeto de pesquisa? Portanto, o primeiro fórum trata da importância de elaborar um projeto. O segundo fórum, vocês já estão sabendo o que é um conhecimento científico, o que é um projeto, como planejar, que vocês têm que ler. Então, vocês já delimitaram o tema, muitos já sabem o que trabalhar, como eu já recebi nas planilhas de orientação, repassada pelos tutores presenciais. Então, agora, eu vou discutir com meus colegas, né? O fórum é para isso, para que haja uma discussão, e eu vou tratar do meu tema. Qual o tema escolhido para o meu projeto de pesquisa? Aí eu ainda complemento, aponte a importância do tema. Então, se eu escolhi esse tema, é porque ele tem uma importância. Eu mostro qual é o meu tema e qual é a importância desse tema para os meus colegas, no sentido de que todos possam conhecer o tema dos alunos, né, de uma forma de socializar o tema de cada aluno, certo? E aí essa atividade, que é o final da unidade 2, ela se encerra no dia 5 do 10, no dia 5 de outubro. Então, à medida que vai avançando, né, vocês vão tendo os prazos para realizar todas as atividades, que nós temos 3 unidades. Então, nós já falamos da unidade 1, da unidade 2, e agora nós vamos falar da unidade 3, que é a finalização do projeto. Para finalizar o projeto, eu tenho que escrever esse projeto. Aí, vocês já conhecem toda a parte textual, a contextualização da disciplina, vocês delimitaram o tema, vocês fizeram os objetivos geral e específico, vocês leram, vocês aprenderam sobre o tema, e agora vocês têm que escrever. Ah, professora, eu tenho que deixar para escrever meu projeto só na unidade 3, que começa lá em outubro? Não. Vocês muitos já delimitaram o tema. Os que não delimitaram, têm que delimitar rápido, porque os orientadores, eles precisam saber o que cada aluno quer trabalhar. Certo? Então, vocês já têm a noção do tema, vocês têm que ir em busca agora das informações sobre o tema, da literatura, para vocês começarem a escrever. Eu preciso esperar a unidade 3 para escrever introdução, explicativa, referencial teórico? Não, vocês já podem começar a escrever. Mas para começar a escrever, vocês têm que primeiro delimitar o tema e entender o que vocês querem, quais são os seus objetivos. E aí, nessa finalização do projeto, é a introdução, justificativa, referencial teórico, metodologia, cronograma e referência. Tudo que foi falado aqui, que é elemento obrigatório.
Então, os elementos textuais e as referências, que é o elemento pós-textuais. Tudo isso é obrigatório dentro do projeto de pesquisa de vocês. E ao final da disciplina, né, vocês tiverem construído tudo, todo o projeto de vocês, baseado na literatura, vocês vão apresentar esse projeto. E aí é quando alguns alunos já começaram a perguntar no começo da aula, só vai apresentar lá no TCC 3? Não, vocês vão apresentar no TCC 3 a monografia como um todo, o TCC como um todo. Mas agora vocês têm que apresentar o projeto, o planejamento que vocês estão querendo. Então, vocês não precisam esperar a unidade 3 para escrever o trabalho de vocês. À medida que vocês vão escrevendo, vão discutindo com os tutores presenciais, que sempre dão muito suporte na elaboração do TCC, porque o TCC, de fato, alguns alunos, eles ficam muito apreensivos quando fala, agora eu tenho que escrever meu TCC, eu tenho que definir meu tema. Mas, assim, vocês têm que ficar tranquilos, vocês têm que buscar, vocês têm que ler, vocês têm que tentar esclarecer as dúvidas, porque todo aluno, ele tem que fazer um TCC para finalizar o curso. Então, vocês não são diferentes, vocês também têm que fazer, e vocês são capazes de fazer. Mas para ter essa capacidade de construir o projeto, que é agora, coletar os dados e finalizar a monografia, que é lá no final, vocês têm que ler, vocês têm que buscar. E quem tem que fazer são vocês, tá? Que são os sujeitos principais, os sujeitos envolvidos, com o auxílio do orientador e do tutor. Então, o orientador e o tutor não vai fazer a monografia, eles vão auxiliar, vão orientar, o nome já está dizendo, quem constrói é o aluno, que é o autor principal do seu trabalho de pesquisa, certo? E para finalizar essa unidade 3, para finalizar a disciplina de TCC, o aluno está construindo esse projeto. Então, ele tem que mostrar que ele terminou o projeto. Para que isso aconteça, ele vai apresentar para os seus colegas. Vejam que desde lá do começo, do primeiro fórum, vocês já estão fazendo, alguns já estão fazendo o segundo. Então, vocês já vêm tratando do que a importância de fazer um projeto, de qual foi o tema escolhido. E agora vocês vão apresentar de forma rápida, de forma sucinta, o trabalho de vocês. Então, o aluno, ele tem 10 minutos para apresentar o seu projeto. Essa data ela já está marcada. Ela vai acontecer, a apresentação do projeto de vocês acontece no dia 16 de novembro. Está lá no SIGA. Todo mundo que entrou na turma, todos os alunos já têm acesso, alguns que têm que fazer a matrícula, que vai ter a matrícula compulsória ainda. Então, alguns alunos, inclusive eu estou recebendo algumas planilhas com alunos que não constam na lista de presença, mas que provavelmente vai ter essa matrícula compulsória e provavelmente vão aparecer na lista, né? Então, todos já têm acesso ao SIGA. Na turma do SIGA já está lá a atividade. Então, a atividade 2 da disciplina, que é ao final da unidade 3, essa sim vai ser ao final, né? O projeto vocês têm que elaborar desde agora. Mas a apresentação desse projeto é lá no final. Em novembro, no dia 16 do 11, vocês devem apresentar o projeto de pesquisa para os tutores presenciais de cada polo. Então, os alunos eles vão apresentar e eles vão ser avaliados, né, pelos tutores, seguindo alguns critérios. E quais são esses critérios? Vocês têm que se basear essa apresentação, vocês vão preparar essa apresentação simples. Podem usar a apresentação de slide, utilizando os slides para passar, né, a apresentação do projeto. Vocês vão colocar nessa apresentação os pontos principais do projeto de vocês, os elementos obrigatórios, tá? E aí vocês serão avaliados, todos os tutores vão utilizar essa ficha de avaliação para cada aluno, seguindo alguns critérios, por exemplo, segurança, postura, domínio do tema. Vocês já estão fazendo uma apresentação que é uma preparação para a apresentação da monografia de vocês. Então, agora vocês planejam, vocês preparam o projeto e vocês apresentam. Lá no TCC 3, que é lá no módulo 8,
Vocês vão escrever toda a parte de resultados, vão finalizar a monografia e vão apresentar a monografia, com uma diferença, que lá no TCC3 vai ter uma banca de professores. É o seu orientador e mais 2 professores convidados. Aqui, a apresentação do projeto vai ser para o tutor presencial, certo? Então, os tutores presenciais, eles vão assistir à apresentação dos alunos, e essa data está marcada para o dia 16/11, seguindo alguns critérios. O aluno tem uma linguagem adequada, o aluno tem uma dinâmica, uma sequência lógica na apresentação, seguindo todos os elementos que foi apresentado aqui como obrigatório, a qualidade do recurso audiovisual, porque o aluno já tem que aprender. Alguns alunos já são até professores, têm mais facilidade, mas mesmo aqueles que não são, tem que apresentar. O aluno ele tem que preparar o material de qualidade. Então, ele tem que apresentar os slides que não é tão poluído, que a letra seja uma fonte que todos os alunos consigam visualizar, né? A cor da letra também, que dê para todo mundo ver. E ele tem que ter a capacidade de arguição. É outro critério que eu considero extremamente importante, porque se o aluno for questionado pelo tutor, por outro aluno que esteja assistindo, ele vai conseguir responder as perguntas. Por quê? Porque ele estudou, ele aprendeu, ele conheceu sobre o tema. Então, ele tem essa capacidade, vocês são capazes de responder sobre o tema que vocês estão querendo investigar, o tema que vocês escolheram, tá? E apresentar dentro do tempo estabelecido, 10 minutos, porque o aluno ele tem que fazer tem que fazer de forma dentro do prazo. Tem que ir aprendendo a cronometrar o seu tempo, porque lá no TCC também vocês terão um tempo estabelecido. Assim como depois, quando vocês saírem do curso, vocês forem para o mercado de trabalho, quando se submeter a um concurso, alguma coisa assim do tipo, for convidado para dar uma palestra. Então, vocês têm um tempo estimado. E aí, vocês se planejam de acordo com aquele tempo. Não é legal que vocês passem do tempo, assim como aqui. Por isso que a gente cobra essa apresentação dentro do tempo estimado como critério de avaliação, porque é daqui que vocês têm que aprender, a partir daqui que vocês têm que aprender, porque quando vocês saem do curso que vão em busca do mercado de trabalho, lá é muito mais rigoroso e a concorrência é maior. Então, vocês aprendendo a partir desse momento facilita para quando de fato vocês forem buscar algo no mercado de trabalho, certo? E para finalizar, depois que vocês apresentarem o projeto, vocês já estão com o projeto finalizado, né? Pronto, escrito. Mas, durante essa apresentação, pode ter alguma arguição do tutor, ou alguma dúvida que algum aluno, ou alguém que esteja assistindo, possa fazer, possa despertar no aluno. E aí vocês podem ajustar alguma parte do projeto de vocês, porque vocês têm o prazo de entrega do projeto para o dia 25 do 11. Então, 25 de novembro, vocês vão entregar a versão final do projeto. Então, é a única versão que vocês vão entregar para o orientador de vocês? Não. Os orientadores, eles vão acompanhar vocês ao longo do semestre. E os tutores também podem acompanhar, pode tirar dúvida, mas o orientador é que, de fato, vai orientar o trabalho. O planejamento, a execução, a elaboração do trabalho, certo? Então, vocês podem sempre estar em contato com o orientador para ir tirando essas dúvidas e enviar para que o orientador possa fazer sugestão, possa fazer correção, para que o projeto lá, forem lá em novembro, quando vocês forem apresentar, o projeto está bem finalizado, está bem escrito, para que, se tiver alguma mudança, alguma alteração, seja mínima. Porque no dia 25 vocês têm que entregar a versão final do projeto ao seu orientador, né? E aí combina com o orientador para postar na plataforma ou mandar diretamente por e-mail do orientador. Geralmente o aluno projeto final por e-mail, que aí o orientador vai avaliar, aí agora não é mais o tutor presencial, e sim o orientador. Então, o orientador,
ele vai utilizar os critérios também que serão seguidos por todos os orientados para avaliar a parte escrita do projeto. Então, o orientador vai avaliar dos seus orientandos, né, dos seus alunos, de acordo com os critérios estabelecidos para a construção desse projeto de pesquisa, baseado em tudo que a gente já falou até agora, certo? Então, vão seguir, vai ter todos os elementos obrigatórios, tem que ter, o aluno está seguindo a formatação e estrutura do projeto, a linguagem está adequada, está de qualidade, o trabalho tem uma coerência, tem uma lógica, a lista de referência está de acordo com as regras da ABNT, que são as regras que constam lá no manual. O aluno entregou dentro do prazo, também vocês têm que seguir os prazos determinados, então não deixe para escrever de última hora, já comecem a escrever. Quem não delimitou o tema, delimite agora. Inclusive, ao final da apresentação, tem uma atividade para vocês. Então, ao final, quando eu finalizar a minha apresentação, que a gente esclarecer as dúvidas, aí vocês podem utilizar o tempo para fazer essa atividade, que nada mais é do que vocês pensar o tema que vocês querem trabalhar. Então, ó, vocês vão entregar aos tutores, como já foi solicitado desde o primeiro dia de aula de vocês, a sugestão aqui de atividade, né, que vocês façam hoje ao final da nossa apresentação. Então, vocês vão entregar aos tutores, porque muitos ainda não entregaram. Coloquem o nome de vocês, que o tutor precisa identificar de quem é aquele tema, né? A linha de pesquisa, vocês vão trabalhar na linguística, vocês vão trabalhar na literatura, vocês vão trabalhar na formação de professores. Então, são 3 temas, né, no nosso curso, para que o aluno possa escolher o tema voltado para essa linha de pesquisa. Qual o tema? Então, se quem não decidiu, comece a pensar agora, comece a decidir e tentar elaborar o título e os objetivos. Então, cada tutor presencial vai recolher essas informações, vai colocar naquela planilha. Eu já enviei a planilha para os tutores presenciais e cada aluno vai fornecer essas informações, os tutores me repassam para que eu possa finalizar a planilha de orientação. E só aí, quando a gente passar também pelo período de matrícula compulsória, todos os alunos vão estar na lista de presença, porque nem todos estão. Alguns estão assistindo às aulas, mas não constam na lista, porque deu algum problema no momento da matrícula. Então, a gente ainda tem esse prazo de matrícula compulsória. E aí, todos os alunos repassem essas informações que eu estou solicitando para o tutor presencial, para que ele possa preencher a planilha e para que ele possa enviar essas informações e aí a gente conseguir finalizar essa planilha de orientação para que o aluno possa conhecer quem é o seu orientador, para começar já a discutir com o orientador sobre o seu tema, sobre o seu trabalho, tá? E tudo dá certo no final. Bom, então aqui eu apresentei para vocês os slides, né, da apresentação da disciplina. Eu vou mostrar aqui a turma aqui no SIGA, eu acredito que todos já tenham tido acesso a essa turma no SIGA, né? Então aqui estão todas as datas do encontro presencial que está acontecendo hoje. Vocês encontram aqui no SIGA os slides que a gente utilizou agora, o plano de curso, o plano de trabalho, o manual, que é o que vocês têm que usar, o manual para a elaboração do projeto de vocês, o modelo do projeto. Aqui vem também as unidades, como elas estão sendo divididas, as atividades, fórum 1 e atividade 1 está na unidade 1. O fórum 2 está na unidade 2 e a atividade 2, que é a apresentação do projeto, que a gente acabou de falar, está na unidade 3 e a atividade avaliativa está também na unidade 3. Então, a atividade avaliativa, que é a entrega do projeto escrito ao seu orientador. Projeto finalizado. Então, assim, o projeto de vocês, eles vão ser avaliados tanto pelo tutor presencial no momento da apresentação, como aí de acordo com o que vocês estão mostrando. Então, o tutor presencial
vai ler, não necessariamente ele vai ler o trabalho de vocês, a não ser que ele seja o orientador, que é diferente. Mas no momento da apresentação, o tutor presencial vai acompanhar o que o aluno está apresentando. Então, ele vai poder dar sugestão e vai avaliar o aluno de acordo com a apresentação, o que o aluno traz para o dia da apresentação, certo? E quem vai avaliar o material escrito é o orientador. O orientador que está acompanhando o aluno, provavelmente a partir do mês que vem, que a gente tem agora no final do mês, a finalização de todas as matrículas. Então, essas planilhas elas vão ser disponibilizadas. E aí, os alunos vão ter o contato com os orientadores. A partir desse momento, as dúvidas elas devem ser tiradas com os seus orientadores e eles vão auxiliar, vão orientar na execução, na elaboração desse projeto. Então, quem vai corrigir a parte escrita é o orientador, tá? O aluno vai enviar o projeto para o orientador. O tutor presencial vai corrigir a apresentação lá no dia 16 de novembro, que todos os alunos vão apresentar o seu projeto, certo? Então, aqui a gente tem a turma, como eu já mostrei. Eu acredito que tem um material complementar, que é alguma apostila que vai ajudar também na elaboração da atividade 1 e do fórum 1. Tem algumas informações que são úteis para que vocês possam construir o projeto. E a gente tem o manual, né, que eu vou mostrar aqui de forma rápida, mas vocês têm que baixar. Façam o download desse manual, é extremamente importante. Então, aqui vocês encontram tudo que tem no projeto, né? A gente começa aqui, ó, com o projeto de pesquisa. Então, como é a formatação, quais são os elementos, esses elementos que eu falei tanto aqui, os elementos pré-textuais, elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, o que vocês têm que se preocupar agora é no planejamento, na escolha do tema e nesse planejamento do projeto. Deixa para ver o restante do manual depois. Que esse manual vocês vão utilizar no TCC1, no TCC2 e no TCC3. Então, desse módulo, agora, vocês estão nesse módulo e vai até o módulo 6, vai no módulo 7 e vai no módulo 8. TCC1, TCC2, TCC3, com a utilização desse manual, porque agora vocês constroem o projeto no TCC2, vocês vão fazer um relatório falando da coleta de dados, o que vocês já coletaram, e no final, que é o TCC3, vocês vão entregar a monografia finalizada e vão apresentar. Eu já falei sobre a atividade 2, que é a apresentação e a atividade avaliativa. Aqui, vou mostrar para vocês o modelo do projeto, assim como vocês encontram como fazer lá no manual, mas eu já facilitei para vocês, eu construí um modelo para poder os alunos não ter dificuldade nessa padronização do projeto de pesquisa. Então, aqui consta a capa, a contracapa, lógico, vocês aí vão ter que colocar o nome do orientador, o nome de vocês, elementos textuais e pós-textuais que tem que estar no trabalho de vocês. E ao longo começando a página lá na introdução, em cada tópico, eu chamo mais ou menos quantas páginas, o que é cada tópico de forma sucinta. Vocês têm um auxílio do modelo do projeto e vão ter a ajuda do tutor presencial e do orientador, possivelmente no mês que vem, quando a gente finalizar todas as matrículas de todos os alunos. Ao fazer essa finalização, né, da matrícula de todos os alunos lá na turma, e aí todos os orientadores também na disciplina, eu vou montar essas planilhas de orientação. Então eu repasso para os tutores presenciais, e aí os tutores presenciais, eles vão ter acesso e vão repassar para os alunos. Eu coloco o nome do aluno, a linha de pesquisa, por isso que é
extremamente importante que vocês já comecem a fazer agora, ao final da nossa aula, escolher o tema, colocar o título, tentar delimitar os objetivos, é o início do trabalho. E escolher pesquisa, né? Que, mais uma vez, lembrando, é formação de professores, literatura ou linguística. E aí, para cada aluno, a gente tem um orientador. Então, a partir do momento que a gente finalizar todas as matrículas, que os alunos repassarem as informações de qual o seu título, qual a sua linha de pesquisa, a gente vai poder finalizar essas planilhas, para que o aluno possa conhecer quem é o seu orientador. Então, na linha que tem o nome do aluno, por exemplo, aqui essa planilha é de Água Branca, né, que é o primeiro polo lá que aparece. Com a gente tem como tutor presencial a Maria. Vai aparecendo o nome de todos os alunos, de acordo com a lista. Primeira aluna, Ana Beatriz Alves de Souza, ela escolheu a linha de pesquisa e formação de professores. E aí, qual foi o título do TCC dela? Ela vai trabalhar com a língua inglesa nas escolas públicas de Amarante, investigando as dificuldades inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, tá? Da língua inglesa. E como orientadora, ela tem a professora Clarissa Gomes Reis Lopes, certo? E aí, a partir do momento que eu receber todas essas planilhas, a gente vai tentar finalizar, sabendo que todos os alunos estão na turma. A gente finaliza essas planilhas, envia para os tutores presenciais. Eu posso até postar lá no SIGA para que o aluno também tenha acesso, né? Em cada turma, planilha destinada para aquela turma. E aí cada aluno vai saber quem é o seu orientador, para que o orientador possa, de fato, fazer as orientações, esclarecendo as dúvidas dos alunos e ajudando na construção do projeto de pesquisa, que é a etapa extremamente importante, porque é a partir do projeto que ele vai chegar no resultado que ele espera. Certo? Então, com isso, eu também vou colocar lá no SIGA, eu ainda não coloquei. Antes de começar a disciplina de TCC, tem 2 ou 3 escolas na cidade, o polo, lá no polo. Então, por exemplo, o polo de Alegrete do Piauí, a tutora Edna, ela me repassou o nome de 3 escolas. Mas essas escolas são da cidade polo, que é de Alegrete. Só que tem alguns alunos que são de outras cidades. E aí o aluno vai ter que... Porque muitos alunos escolhem formação de professor. E aí eles trabalham nas escolas, certo? E aí o aluno necessariamente tem que usar essas escolas que a Edna me enviou, por exemplo, lá de Alegrete? Não, aqui é uma sugestão. Então eu vou disponibilizar essa lista. Todos os polos, nós temos 20 polos, em que acontece, né, o curso da gente, de letras em inglês. Então, cada tutor presencial, por exemplo, podem ir nessas escolas para desenvolver os seus trabalhos lá. Mas o aluno tem que fazer no polo? Não. É só por questão de que o tutor presencial me repassou as escolas daquele polo. Mas aí o aluno que mora em outra cidade, ele pode fazer na escola da sua cidade. Porque ele vai precisar de um tempo maior para coletar os dados. Então, não necessariamente o aluno tem que desenvolver o seu projeto de pesquisa na cidade polo onde acontece o curso, tá? Ele pode fazer na cidade, por exemplo, uma cidade que ele trabalha, a cidade que ele mora, de acordo com as possibilidades que ele tem. O aluno ele pode escolher de forma que facilite a busca desses dados que ele quer alcançar, né? Desses objetivos que ele quer, que ele traçou, que ele vai traçar e que ele quer alcançar. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra aqui a apresentação da disciplina. Espero que vocês tenham entendido. E eu sei que existem muitas dúvidas referentes à elaboração do TCC, mas que a gente fica disponível para esclarecer essas dúvidas. Eu tenho contato direto com os tutores presenciais, eu tenho contato com os orientadores, e aí qualquer dúvida que eles tenham, o aluno vai, lógico, tirar
dúvidas com o tutor presencial e quando tiver acesso ao seu orientador, vai ficar tirando suas dúvidas com o orientador. Mas todos os tutores, todos os orientadores têm meu contato e eles podem sempre estar esclarecendo as dúvidas comigo e esclarecendo a dúvida direta do aluno, certo? Então agora a gente vai abrir, eu vou abrir aqui o bate-papo, né? E vamos ver se tem alguma pergunta. A pergunta da Francisca Regina Batista. Eu acho que a pergunta ela colocou aqui, eu não sei se ficou claro, mas eu acho que eu já esclareci, mas eu vou reforçar. E aí, Francisca saiu aqui. Pronto, vamos lá. A defesa será do pré-projeto nesse semestre. Vamos deixar de usar esse nome pré-projeto. O que a gente está fazendo é o projeto, certo? Então, de fato, a gente vai apresentar, vocês, né, vão apresentar, a Francisca Regina está perguntando, se vocês vão apresentar, vão. Como eu falei, a atividade 2 da unidade 3, que é lá no dia 16/11, vai ser a apresentação do projeto de vocês no polo. Então, quem vai assistir? Vai ser o tutor presencial. Aí ela pergunta, a monografia vai ser no segundo semestre de 2020, é isso? Sim. O que vocês vão fazer em 2020.1? Vocês vão coletar os dados. Já adiantando, mas assim, vocês não precisam se preocupar tanto, porque no outro semestre é que eu vou esclarecendo o que vocês têm que fazer. Mas em 2020.1, vocês vão ter que fazer a coleta de dados. Vocês estão planejando agora? 2020.1, vocês coletam os dados e vocês vão escrever um relatório. E o que será cobrado na defesa do pré-projeto? Ainda a terceira pergunta da Francisca, eu também já falei, né? Nessa defesa do projeto, vamos esquecer esse pré-projeto, que vocês estão construindo um projeto, são cobrados todos aqueles critérios, ó. Segurança, postura e domínio do tema, linguagem adequada, dinâmica e sequência lógica da apresentação. Apresentação de quê? Os elementos obrigatórios do projeto. Qualidade dos recursos audiovisuais, capacidade de arguição e utilização do tempo estabelecido pela apresentação. Quem faz essa avaliação são os tutores presenciais. Vamos lá, dando continuidade aqui aos... Vamos ver se eu encontro outra pergunta. Tem aluno perguntando se o TCC pode fazer em dupla. Não, o TCC é individual, tá, gente? Cada aluno tem que escolher seu tema, tem que aprender a escrever sobre o seu tema, fazer o seu projeto. Eu estou voltando aqui, é porque está chegando muita pergunta. E aqui eu vou tentar responder. Vamos lá. Vou tentar abaixar para tentar responder todas as dúvidas. Qualquer tipo de escola, tá, gente? Independentemente se ela for particular, se ela for pública, se for uma escola de idiomas, vocês podem escolher o tema e o local da pesquisa em qualquer lugar, mas vocês têm que retratar, isso é bastante importante, já foi dúvida de alguns tutores presenciais, alguns alunos foram tirar essa dúvida com os tutores e me perguntaram. E eu vou dizer aqui para todos que o inglês tem que estar presente no tema de vocês. Então, não adianta vocês pesquisar, por exemplo, quais as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Não, vocês têm que envolver letras em inglês nessas dificuldades. Não adianta, vocês estão fazendo curso de letras em inglês, então tem que ter um inglês no tema de vocês, tá? Na pesquisa de vocês. Essa eu já respondi. Sobre o TCC podemos fazer em dupla, não pode, tem que ser individual. Deixa eu ver se eu procuro mais alguma pergunta. A todo momento. Em qual canal? Vai ficar disponível no YouTube? Provavelmente vai. Fica lá disponível. Vai ser disponível, né? No YouTube? Vai sim. Mas vai ficar um tempo determinado ou... Sabe dizer?
realmente vai ficar disponível, gente. Professora, será defendido em português? Sim. A apresentação, tanto a parte escrita como a defesa, será em português. Vocês não precisam se preocupar com o inglês, mesmo vocês fazendo um curso de inglês, mas a parte escrita e a apresentação será toda em português. Certo, gente? Não precisa se preocupar com isso. O que tem que ser obrigatoriamente em inglês é quando vocês estiverem lá na finalização do trabalho, na monografia, que vai ter que ter o resumo em inglês. Não precisa estar todo o texto em inglês. O que é obrigatório aparecer é o resumo. E a apresentação e a escrita vai ser toda em português. Tá bom? Outra pergunta, a monografia tem que ser apresentada em inglês, já acabei de falar, não precisa. Vamos ver se eu encontro mais alguma pergunta. Pode ser feita. Essa eu já respondi. Sou aluna do Polo de Uma. A minha pergunta é, em relação ao título do projeto, tem que ser necessariamente em mais de uma escola ou não? Não. Você que vai escolher se vai fazer em apenas uma escola. Às vezes os alunos querem comparar o conhecimento dos alunos do ensino de inglês em duas escolas. Ou às vezes quer comparar, por exemplo, na escola particular, na escola pública, aí pode fazer, pode, mas a escolha é do aluno, não precisa ser em duas escolas. Pode ser somente em uma ou em mais de duas turmas. Ou tem que ser em todas as turmas. Não, vocês podem escolher uma única turma. Agora, por exemplo, vocês chegam numa escola, vocês vão aplicar um questionário com os alunos, e na turma de inglês, vamos lá para o ensino médio, por exemplo, eu quero investigar no ensino médio, a gente tem primeiro, segundo e terceiro ano. Eu tenho necessariamente que trabalhar com os 3 anos? Não. Vai depender do número de alunos. Se a escola tem, se eu quero investigar no final do ensino médio, por exemplo, antes dos alunos saírem do ensino básico, né? Que o ensino básico completa no ensino médio. Tem o ensino básico fundamental e tem o ensino médio. Se eu quero analisar o final do ensino médio, eu vou investigar principalmente no terceiro ano. Se aquela turma tem um analisar os dados, né, a coleta dos dados que eu fiz. Então, não preciso eu ir para 2 escolas. Agora, se eu chego na turma e só tem 10 alunos, aí eu vou tentar ou fazer em outra escola, tentando comparar, por exemplo, a escola A com a escola B, o conhecimento desses alunos, ou eu vou investigar em todo o ensino médio. Aí eu vou ir no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Por quê? Porque o número de alunos é muito baixo. Então, tudo isso vai depender. Depende do desejo do aluno de querer investigar nas 3 séries do ensino médio, ou depende do número de alunos. Então, se eu tenho 50 alunos naquela turma do terceiro ano, e meu foco é investigar o final do ensino básico, eu vou investigar exclusivamente naquela série com aqueles alunos. E se na escola tiver 2 turmas de terceiro ano, eu posso verificar? Pode, porque aí você vai construir essa investigação como um todo. Você vai traçar o perfil de todos os alunos do terceiro ano do ensino médio daquela escola, tá bom? Podemos realizar pesquisa bibliográfica? Pode. Vocês podem sim realizar uma pesquisa bibliográfica, não necessariamente uma pesquisa de campo, mas assim, essa pesquisa bibliográfica ela tem que seguir todos os padrões de uma pesquisa bibliográfica, tem que ser um material muito bem feito, portanto vocês têm que ler muito para fazer uma monografia de acordo com a pesquisa bibliográfica. Os alunos geralmente eles preferem fazer uma pesquisa de campo, né? Porque eles realmente vão conhecer a opinião dos alunos, dos professores. Deixa eu verificar se tem mais alguma pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, se os orientadores poderão ter acesso para acompanhar a disciplina TCC no SIGA. Sim, todos os orientadores estão sendo adicionados no SIGA. À medida que vai acontecendo os cadastros, né, vai sendo adicionado também os orientadores. Então, quem tem acesso à turma? Todos os alunos, os tutores presenciais de cada polo e os professores daquele polo.
Então, todos terão acesso a acompanhar a disciplina, inclusive até acesso a fazer o download do material. Aí tem uma pessoa aqui, a Jaine, perguntando quantos minutos mesmo. Eu acho que é quantos minutos para a defesa do projeto, né? São 10 minutos para cada aluno, tá? Os alunos vão apresentar para os tutores presenciais? Sim, os alunos vão apresentar para os tutores. Qual é o local da defesa? Cada aluno vai apresentar o seu projeto no polo. Então, se você estuda em Oeiras, você vai apresentar lá no polo de Oeiras. Apresentar para quem? Para o tutor presencial. Em relação a alguns alunos pedindo autores sobre o trabalho, mas assim, cada aluno ele vai ser direcionado a um orientador. Então, o orientador ele vai poder sugerir alguns autores para ajudar o aluno. Mas assim, o aluno ele tem que ir buscar. Então, ele tem que ir buscar sobre o tema que ele quer investigar e tirar dúvida com os seus orientadores. Outra pergunta que surgiu aqui é que alguns alunos estão ainda sem orientador. Sim, estão. Porque ainda não foi finalizada as planilhas de orientações. Porque a matrícula também não foi encerrada. A gente ainda tem a matrícula compulsória. Então, alguns alunos vão entrar nas turmas. E também alguns professores ainda vão entrar, vão ser cadastrados para poder fazer essas orientações. Todos, vocês não se preocupem que todos os alunos terão orientadores. À medida que forem sendo cadastrados os orientadores e que for finalizadas as matrículas, os alunos eles vão poder saber quem são os seus orientadores, tá? Não se preocupem. E para finalizar, eu vi que alguém postou aí uma mensagem, eles ficam apavorados com a elaboração do TCC. Gente, como eu falei anteriormente, o TCC não é nenhum bicho de 7 cabeças. O TCC é um trabalho, eu sei que a construção de uma monografia dá trabalho, né? É trabalhosa, mas para que isso se torne mais fácil, o aluno tem que buscar. Tem que buscar o quê? Conhecimento. Tem que buscar leitura, tem que buscar aprender sobre o tema e se tranquilizar que todo mundo consegue fazer uma monografia. Mas, para fazer, basta querer. Então, quando o aluno quer fazer de forma eficaz, né, de forma correta, o aluno tem que aprender, o aluno tem que buscar e junto com o orientador e com o tutor presencial, esclarecer as suas dúvidas. Então, cada aluno tem que se tranquilizar que consegue sim fazer. Todo aluno é capaz, vocês estão finalizando, daqui a um ano, vocês têm que pensar assim, daqui a um ano vocês estão saindo para o mercado de trabalho e vocês têm que ser capazes de fazer um projeto, vocês têm que ser capazes de fazer uma pesquisa e até mesmo, quem sabe, a gente tem até casos de alunos que saem do curso e se tornam tutores, se tornam orientadores, então isso é possível. Mas que para que o aluno consiga fazer isso, é preciso que ele se dedique. Sem dedicação, sem busca do conhecimento, não tem como o aluno construir esse pensamento crítico, esse pensamento reflexivo, e quem sabe até um dia vocês poderem ficar no outro lugar, de tutor e de orientador. Então, basta vocês terem em mente que para conseguir fazer o projeto e fazer a monografia, vocês têm que ir em busca do conhecimento, vocês têm que ler, vocês têm que buscar e têm que acreditar que vocês são capazes de desenvolver esse trabalho, tá? Até porque sem a defesa do TCC, vocês não se formam. Portanto, é preciso ter calma, ter paciência e buscar o conhecimento para construir o TCC de vocês, certo? A pergunta aqui da Deusani. Gostaria de saber se na hora da apresentação do projeto, como devo expor de forma satisfatória, no sentido de não ultrapassar o tempo limite da apresentação. A aluna Márcia. A Márcia está perguntando através da tutora Deusani. Como deve expor? Vocês têm que planejar a apresentação e têm que treinar. Não existe outra forma de conseguir apresentar sem que vocês possam treinar. Então, o que eu tenho que colocar? Vocês vão lá construir um slide.
Tem que ter a introdução? Tem. Tem que ter a justificativa? Tem. Referencial teórico, o que é obrigatório. Vocês vão colocar um slide para cada tópico. E a partir desse slide vai colocar alguns textos, frases curtas, não pode ser uma apresentação poluída com muito texto, coloca figura, uma apresentação que chama a atenção, que não seja cansativa para quem está assistindo e até para vocês que estão apresentando. Então, cada slide vocês vão determinar vocês vão deixar para um tópico específico. E aí vão colocar frases curtas ou tópicos que chamem a atenção de vocês para vocês falarem no momento da apresentação. E aí não tem outra forma. A forma que vocês têm que encontrar para fazer a apresentação dentro de 10 minutos é treinar. Vocês montam a apresentação e vocês treinam. Cronometra o tempo, utiliza lá o celular, cronometrando o tempo de vocês. E à medida que vocês forem ensaiando, vocês vão conseguindo delimitar aquele tempo para que aconteça a apresentação dentro do tempo estimado. Certo? Então, não temos mais nenhuma dúvida. Aparentemente, assim, à medida que forem surgindo dúvidas, eu coloco à disposição para esclarecer as. Os alunos entram sempre em contato com os tutores presenciais, que são aqueles que estão no polo. À medida que as planilhas forem sendo finalizadas, eu vou disponibilizar lá no SIGA ou vou repassar para os tutores presenciais. E vocês têm que ter calma, vocês têm que buscar o conhecimento e tentar elaborar o projeto de vocês. E todos terão orientadores, certo? E eu peço que vocês retomem lá para a atividade, lá no finalzinho do slide que eu coloquei. Quem não fez ainda, aproveita agora esse momento, quando a gente está encerrando aqui a nossa apresentação. Vocês vão tentar agora, até mesmo com a ajuda dos alunos que estão aí com vocês, que já fizeram, eles podem ajudar, assim como o tutor presencial que está com vocês aí na sala. Vocês tentem elaborar o tema. Pensem no que vocês querem tratar. Eu citei aqui vários temas que podem ser abordados. Pensem na importância do problema, do objeto de estudo que vocês estão querendo analisar. E elabore esse tema, escolha a linha de pesquisa, repassem para os tutores presenciais, porque o quanto antes vocês fizerem isso, todos os alunos, mais rápido serão disponibilizadas as planilhas de gestão. Tá bom? Desejo um bom trabalho para vocês. Não deixem de fazer a atividade proposta, porque é necessário que essa atividade seja feita e seja repassada para os tutores presenciais, para que só assim a gente consiga avançar com as planilhas de orientação. Tá bom? E eu desejo um bom trabalho a todos, bom dia e bom fim de semana. É isso.